Então, pessoal, aqui na segunda parte da nossa aula, vocês estão percebendo aqui uma tabela. É uma tabela onde apresenta custos fixos, variáveis e os custos totais, né? Às vezes pode ser que um dia você se depare com questões, com interpretações de tabela, de custo, né? Por exemplo, aqui a gente tem a quantidade, nessa coluna aqui, ó, a gente tem a quantidade, o custo fixo total, o custo variável total e o custo total, né, de produção. Nós sabemos que o custo total de produção vai ser o quê? Vai ser o custo fixo total mais o custo variável total, certo? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, aqui nós temos bem aqui, ó, 150, né, custo fixo total mais 40 do custo variável total. Quanto vai ser o custo total de produção? 190. Porque o custo total de produção vai ser o que? O variável total mais o fixo total, né? Vai ser 150 mais 40, 190. Aí a gente tem aqui, ó, 150 mais 82 vai ser igual a quanto? 232, que é o custo total da produção, que é o custo fixo mais o custo variável. E assim vai o mesmo raciocínio para cada um aqui, né? O custo total, que está nessa coluna aqui, o custo total de produção, o custo fixo total é a soma do custo fixo total, desculpa, o custo total da produção, né, vai ser igual ao custo fixo total mais o custo variável total, né? Anotem isso, interpretem uma tabela, anotem a fórmula no caderno de vocês, certo? Custo total de produção, custo fixo total mais o custo variável total, certo? Aqui a gente já não tem uma tabela, a gente tem um gráfico que relaciona o custo total de produção, que está na cor preta, né, e o custo fixo total, né, o custo fixo que está numa cor cinza, e o custo variável total, né, aqui, o custo variável total na cor azul, custo fixo total na cor cinza e custo total de produção na cor preta. E aqui a gente vê a evolução dos custos dessa empresa, certo? Custos, né, em reais, eu acho que em dólares, sei lá, tem que ver aqui. Aqui o custo, né? E aqui custo por quantidade, né? Vocês sabem que a quantidade tem uma influência direta, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui na quantidade 8. Quantidade 8, se vocês perceberem aqui, tá quase... Não, vamos ver aqui que numa que passa aqui de 600, ó. A quantidade 10, né, passa um pouquinho de 600, né? Ou seja, a quantidade 10 passa um pouquinho de 600 na quantidade total de produção. Mas a quantidade total de produção vai ser a soma do custo fixo total mais o custo variável total, certo? Por exemplo, se vocês perceberem aqui, ó, na quantidade 2, o custo total é essa barra aqui na cor preta. Só que nós sabemos que esse custo total é a soma do custo variável total, que está na cor azul, mais o custo fixo total, que está nessa cor cinza. Ou seja, essa barra aqui cinza somada a essa cor azul dá o valor dessa barra preta aqui, que é o custo total. Essa é uma questão de interpretação. E vocês estão percebendo o que, pessoal? Que os custos dessa empresa estão evoluindo. Quanto maior a quantidade, ó, de 0 até 20. Ou seja, quanto maior a quantidade, é óbvio que maior será os custos, né? Maior será os custos. Então a gente tem que analisar isso aí, certo? Agora, pessoal, a gente vai começar a discutir sobre outros fundamentos sobre custo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o custo fixo médio, né? O custo fixo médio, ele é um dado, né? A um dado nível de produção, ó, o que deve ser a quantidade. O nível de produção está baseado em que? Na quantidade. É igual ao custo fixo total dividido por este nível de produção. Ou seja, o custo fixo médio, vamos imaginar que a gente tem um nível de produção, uma quantidade estabelecida. E a gente quer saber o custo fixo médio, né, para esse nível de produção. O custo fixo médio, ele vai ser calculado assim: o custo fixo total dividido por quê? Dividido por esse nível de produção, dividido por essa quantidade.
certo? Dividido pela quantidade definida, certo? Eu percebi que o professor Rômulo ele abordou muito isso com vocês. Então existe uma forma de calcular o custo fixo médio. O custo fixo médio vai ser o custo fixo total, tá aqui a fórmula, o custo fixo total dividido pela quantidade estabelecida, a quantidade daquele nível de produção. E nós sabemos que custo fixo total é o que? É o custo que? Né? A gente tem que sempre perceber essas situações. O custo fixo total dividido por quê? E temos também o custo variável médio. Da mesma forma que a gente tem o custo fixo médio, a gente tem o custo variável médio, certo? O custo variável médio a um dado nível de produção Q é igual ao custo variável total dividido por este nível de produção. É o mesmo raciocínio, dá para calcular tanto o custo fixo médio quanto o custo variável médio. No custo fixo médio vai ser o custo fixo total dividido pela quantidade estabelecida. E no custo variável médio vai ser o custo variável total dividido pela quantidade estabelecida, né? Isso fica mais fácil de entender a partir do momento que tem questões envolvendo o cálculo, onde a questão pede para a gente determinar o custo fixo médio, o custo variável médio, certo? Fica mais fácil de entender. A gente vai aplicar isso em exercícios, não se preocupem. Da mesma forma que a gente calcula o custo variável médio, o custo fixo médio, dá para a gente calcular o custo total médio. O custo total médio a um dado nível de produção Q é igual ao custo total da produção dividido pela quantidade correspondente a este nível, né? O custo total médio vai ser o custo total da produção dividido pela quantidade. Só que nós sabemos que o custo total, ele pode ser o quê? O custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, essa fórmula aqui, custo total médio, ela já tem outra cara também, porque nós sabemos que o custo total é o custo fixo mais o custo variável, certo? Então vocês têm que entender, por isso que é importante que vocês consigam entender essa parte algébrica, a álgebra, a fórmula, e ter o raciocínio. Aqui a fórmula está simplificada, custo total médio é o custo total da produção dividido pela quantidade estabelecida. Mas o custo total de uma produção ele pode ser o custo fixo mais o custo variável, entendeu? Então essa fórmula dá para ela ser mais o quê? Mais completa. A gente pode ver, a gente vai verificar isso a partir de exercício, não se preocupe. Este custo total médio também pode ser determinado pela soma do custo fixo médio com o custo variável médio. Vocês não concordam comigo? Você consegue calcular o custo total médio dessa fórmula aqui, ou também você pode somar o custo variável, o custo fixo médio, mais o custo variável médio, que é igual ao custo total médio. É outra forma algébrica, é outra fórmula que você pode também determinar o custo total médio, porque tem relação, tem sentido. O custo total não é custo fixo mais custo variável? Então o custo total médio é o custo fixo médio mais o custo variável médio, certo? Tem relação também. Então fiquem atentos a essas fórmulas, fiquem atentos a essa parte algébrica aí, e esse raciocínio também, que querendo ou não isso é um raciocínio. É igual como tá aqui, ó, o custo total médio pode ser também igual ao quê? Ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Essa é uma forma da gente encontrar o custo total médio, certo? É uma forma. E aqui a gente tem o último fundamento, que é o custo marginal. O custo marginal, ele te dá uma visão, pessoal. Ele vai te dar uma visão do início e do fim, tipo numa produção. Você tem um custo inicial, você tem um custo final, você tem uma quantidade inicial, uma quantidade final. Você pode utilizar, essa análise para calcular o custo marginal. O custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa produz, num certo período, 1000 unidades. Produz uma quantidade de 1000 unidades e tem um certo custo total. Depois passa um certo tempo, essa empresa passa a produzir quanto? 3.500 unidades. E ela vai ter o quê? Um outro custo. Com certeza vai aumentar.
Mas essa variabilidade, essa variação aí entre o custo, né, e a quantidade é um custo marginal. É por isso que o custo marginal é a variação do custo total, ou seja, olha, esse delta aqui, esse triângulo, é um delta. Toda vez que vocês verem isso numa matemática, numa química, numa física, num cálculo em si, numa aritmética, é variação. É o final menos o inicial, ou seja, a variação do custo total é o custo total final menos o custo total inicial dividido pela variação da quantidade, ou seja, a quantidade final, né, menos a quantidade inicial. Aí a gente calcula o custo marginal, que o custo marginal ele te dá essa análise da variação, né, tipo aumento, redução de quantidade, aumento do custo, redução do custo, te dá uma análise de um período para o outro, de um aumento, né, ou de uma redução, certo? Aí a gente consegue verificar a partir do custo marginal. Certo, pessoal? Então, aqueles fundamentos anteriores que eu acabei de citar, a gente vai verificar, fica mais fácil de entender a partir de resolução de exercícios, fazendo os cálculos, né, que existem relacionados àqueles fundamentos. Eu prometo que vou fazer uns slides onde eu vou fazer um resumão dessas fórmulas, desses conceitos para vocês, né? E como eu falei para vocês, eu estou só fazendo uma revisão rápida para vocês recapitularem, mas eu prometo que irei fazer uns slides próprios, onde eu vou mostrar cada fórmula dessa aí, resumir e explicar, para ficar mais fácil e mais resumido para vocês estudarem futuramente para a prova, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre a precificação e as receitas da firma. Conhecidos os vários tipos de custos e sua natureza, retomemos a questão da maximização dos lucros. Vimos que os lucros totais, o que é um lucro total? É a receita total menos os custos totais, né? Isso a gente viu lá no início. Lucro total é igual a receita total menos os custos totais. É fácil deduzir que as receitas, né, se contrapõem aos custos. Portanto, quanto maior for a receita originada das operações, maior será o incentivo para a permanência da empresa no seu particular segmento de mercado. Isso é óbvio. Quanto maior a receita, maior será o quê? Maior será a probabilidade e incentivo para que aquela empresa continue operando, que ela permaneça no mercado, que ela continue funcionando, que ela continue produzindo, enfim. Por quê? Porque aquela empresa dá uma receita significativa. A receita total de uma empresa é dada pela multiplicação da quantidade vendida de um determinado produto ou serviço pelo seu respectivo preço de venda, certo, pessoal? A receita de uma empresa. Receita vai ser P vezes Q, ou seja, a quantidade vezes o preço. A quantidade vezes o preço. Essa é a receita total, né? Vocês podem anotar essas fórmulas aí. Por sua vez, a receita média é definida como sendo o resultado da divisão da receita total pela quantidade comercializada. A gente pode ter uma receita média. Ou seja, como assim uma receita média? Você pega a receita total e divide por uma quantidade comercializada. Por exemplo, a gente pode pegar uma receita de R$1.000, né? De R$1.000. E a quantidade que foi comercializada, 10. Então a gente vai ter quanto? R$1.000 dividido por 10, 100. A gente tem uma receita média de quanto? Para aquelas 10 unidades? De R$100. De 100 por unidade. Porque a receita total foi 1.000, né? E a quantidade foi 10. Né? 1.000 dividido por 10, 100. Certo? Então existe também um cálculo da receita média. Receita total é preço vezes a quantidade. Receita média é a receita total dividida por uma quantidade estabelecida, comercializada. Certo, pessoal? Olha, existe uma fórmula também da gente calcular a receita média, né? A receita marginal. Certo? A receita marginal também é a variação da receita total dividida pela variação da quantidade. Né? A gente consegue calcular a receita marginal. Delta RT dividido por delta Q, ou seja, a variação da receita total, ou seja, a receita total final menos inicial, dividido pela quantidade final menos a quantidade inicial. Então existe essa fórmula também da gente calcular a receita marginal de uma empresa, que vai comparar períodos, né? A gente consegue verificar.
Então, pessoal, por hoje, então a gente vai parar por aqui. Foi só uma revisão rápida desses conteúdos, porque agora eu vou passar a lista de exercícios para vocês aplicarem isso a partir de cálculos e verificarem como é que isso vai cair, como isso é cobrado em provas. Como é que esses cálculos de receita média, né, receita total, receita marginal, né, custo fixo, custo variável, como é que isso é cobrado em provas, certo? Não tem como fugir, tem que aplicar. Depois que eu fizer apresentar esses exercícios, eu vou começar a discutir com você sobre o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é um assunto muito cobrado também, muito importante. Até também isso é cobrado até na disciplina de economia, gestão financeira. O ponto de equilíbrio é um fundamento importantíssimo para que vocês tenham noção do que ele representa e de como ele é calculado, de como ele é analisado. Mas vai ficar para a próxima aula, certo? Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham feito essa revisão aí, recapitulando esses conceitos, porque a gente vai no próximo encontro nosso a gente vai massificar isso com exercícios, bastante exercício.